bem-vindo a mais uma aula de física com o tema Energia Potencial Elástica e sua aplicabilidade. Vamos lá? Energia potencial elástica é a forma de energia que é adquirida por corpos elásticos capazes de retornarem ao seu formato original após sofrerem algum tipo de deformação. A energia potencial elástica depende da constante elástica do corpo, bem como do tamanho da deformação sofrida por ele. Quando aplicamos a força em corpos elásticos, eles se deformam, passando a estocar energia potencial elástica. Caso cesse a força, a energia potencial elástica será convertida em energia cinética. Nesse caso, dizemos que houve uma realização de trabalho pela força elástica. Existem diversos objetos cotidianos que são capazes de armazenar energia potencial elástica. Confira alguns deles. Molas, alguns amortecedores de veículos, molas de colchão, etc., látex, tiras de borracha, trampolim, bola de borracha, etc. Quer sejam comprimidos, quer sejam esticados, os corpos elásticos armazenarão energia potencial elástica. Tal energia surge quando esses corpos não assumem tamanhos diferentes daqueles que teriam caso não estivessem sob a ação de nenhuma força. Vejam aí na figura. Por exemplo, eu tenho uma mola, na mão de uma pessoa, ela sem ser comprimida, sem ser esticada, ela tem um comprimento, Quando comprimimos a mola, ela ganha energia potencial elástica e produz uma força contrária à sua compressão, que chamamos também de força elástica. Aplicações. A maior parte das aplicações da energia potencial elástica diz respeito ao armazenamento ou conversão de energia cinética por objetos elásticos. Um bom exemplo disso são os amortecedores e os para-choques de veículos. Os para-choques são feitos de materiais que se deformam quando ocorre alguma colisão. Dessa forma, a energia cinética do veículo pode ser absorvida, diminuindo os efeitos aos passageiros dos veículos. Os para-choques são elásticos e por isso conseguem transformar energia cinética em elástica. A fórmula da energia potencial elástica usada para calcular essa energia de um corpo relaciona sua constante elástica com a deformação sofrida pelo corpo e é mostrada a seguir. Confira aí na telinha. Energia potencial é igual a kx² sobre 2. Onde EP significa energia potencial elástica, no caso, em unidades do Sistema Internacional, é medida em joules. O K é a constante elástica da mola. Newton por metro no SI é a unidade utilizada. E X a deformação do objeto dado em metros. Então, vamos analisar a fórmula em cada uma dessas suas variáveis. EP é a medida da quantidade de energia que é armazenada por algum corpo elástico que estiver sob o efeito de uma força ou que essa força deforma e essa energia é medida em joules. O K é uma propriedade de cada material. Os materiais que apresentam constantes elásticas elevadas são geralmente mais duros, pois precisam receber uma grande intensidade de força para sofrer alguma deformação. Os materiais com baixas constantes elásticas, por sua vez, são facilmente deformados. Então, a constante elástica é expressa em Newton por metro. O X é a medida da deformação sofrida pelo corpo. Essa deformação ela pode ser uma compressão, como pode ser um alongamento, um esticamento. Por exemplo, se uma mola tinha inicialmente um tamanho de 20 centímetros e é esticada até 25 centímetros, então a sua deformação será de 5 centímetros, que é a alteração do seu tamanho original. A unidade de medida da deformação X, entretanto, deve sempre ser o metro no Sistema Internacional. Por isso, caso fôssemos fazer o cálculo com a deformação de 5 centímetros, deveríamos usar o valor de 0,05 metro. E, além disso, é importante lembrar que, caso o corpo tenha o seu comprimento aumentado, o X terá sinal positivo, e, no entanto, se o seu comprimento for diminuído, o X será negativo. Dedução. A energia potencial elástica é deduzida com base na lei de Hooke, que mede a intensidade da força elástica produzida por corpos deformados
juntamente à definição física de trabalho mecânico. A lei de Hooke afirma que a força elástica surge em reação à compressão ou ao tensionamento de corpos elásticos. Trata-se de uma força de reação que sempre surge na mesma direção da ação, porém em sentido oposto, pois a mola sempre tende, o corpo elástico sempre tende a voltar à sua situação, seu estado de equilíbrio. Observe a próxima figura. Nós temos aí nela uma mola em seu formato original e em seguida uma força externa, que vai deformar essa mola. Estica, fazendo com que ela passe a exercer uma força elástica no sentido oposto. A quantidade de energia que foi gasta para esticar a mola é correspondente ao trabalho que precisou ser realizado sobre ela. Observando a fórmula da lei de Hooke, quanto maior a elongação, quer dizer, quanto maior o x sobre a mola, maior será a força elástica que ela exerce. A fim de calcularmos o trabalho realizado pela força elástica, faremos o gráfico da força em função da distância. Lembrando, a força elástica ela é uma força que ela aumenta conforme o x, então são diretamente proporcionais. Quando eu não tenho a força elástica surgindo no sistema, eu não tenho força elástica aplicada ao corpo. Então ela parte no gráfico sempre do encontro das retas x e y, né? Quer dizer, do ponto zero, e crescendo conforme a força vai aumentando, o x também aumenta. Para calcularmos o trabalho que foi realizado no gráfico anterior, é necessário calcular a sua área, que é triangular. Observe que a base do triângulo tem módulo x, enquanto a altura é determinada pelo módulo da força elástica Kx. Então, vou voltar aqui no gráfico para que vocês possam visualizar. Então, vejam só, eu tenho, pegando da reta do gráfico para o eixo x, nós temos um triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura. Observem só, a base é o eixo x, portanto, a deformação da mola. A altura é a força elástica, portanto, Fel. Então, a área de um triângulo, por ser base vezes altura dividido por 2, substituindo na área desse gráfico as equações, as informações que eu tenho, como x e força elástica, nós teremos força elástica vezes x dividido por 2. Pela lei de Hooke, força elástica é Kx. Então, nós teremos aí que a área desse gráfico seria Kx vezes x dividido por 2. Portanto, Kx ao quadrado dividido por 2. Vamos ver aqui? Então, vejam só. Então, a área do gráfico corresponde ao trabalho realizado pela força elástica durante a sua deformação. Então, de acordo com esse cálculo, o trabalho necessário para deformar a mola é dado pelo produto da constante, pelo quadrado da deformação dividido por 2, e essa quantidade de trabalho é exatamente a quantidade de energia que é armazenada pela mola em forma de energia potencial elástica. Vamos ao primeiro exemplo de aplicação. Uma mola de constante elástica, igual a 20 newtons por metro, é esticada e seu comprimento, que era inicialmente de 20 centímetros, passa a ser 50 centímetros. Qual é o módulo da energia potencial elástica armazenada nessa mola? Alguém tem algum palpite? Vamos lá. Que informação esse exercício está me trazendo? A constante elástica, portanto, o valor do K, 20 newton por metro, está dizendo o tamanho inicial da mola, 20 centímetros, e diz o tamanho final da mola, após ser esticada, 50 centímetros. Mas essas duas medidas não são o x ainda. O x é o quanto ela aumentou ou o quanto ela diminuiu. Então, vamos pensar um pouquinho? Se eu tinha 20 centímetros, passei a ter 50, quanto eu aumentei? Quanto eu estiquei? Isso sim é o valor do x. Então, de 20 para 50, aumentamos 30 centímetros. Mas observem bem, o K está em newton por metro. Os comprimentos foram dados em centímetros, então nós temos que converter centímetros para metro e basta, para fazer essa conversão, dividir o valor por 100. Então, 30 dividido por 100 dá 0,3. Então, vamos calcular o módulo da energia? Vamos lá. A energia potencial elástica pode ser calculada pela equação Kx ao quadrado sobre 2.
Entretanto, para usá-la, precisamos conferir se todas as unidades fornecidas pelo exercício encontram-se compatíveis. Dessa forma, percebe-se que os tamanhos inicial e final da mola estão fornecidos na unidade de centímetros, como a gente já havia observado, e por isso precisamos que seja expressa em metros. A deformação x é a diferença entre os comprimentos final e inicial, portanto, equivale a 30 centímetros ou 0,3 metro. Então, conferindo os cálculos, EP é igual a kx² sobre 2, EP é igual a 20 vezes 0,3 ao quadrado, não pode esquecer esse quadradozinho da fórmula, dividido por 2. Então, 0,3 ao quadrado fica 0,09, vezes 20 dividido por 2, vai ficar 0,9 joule. Então, a alternativa correta da nossa primeira atividade é a letra C. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. E não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Até a próxima!